Fala, minha galera do YouTube, tranquilo? Vamos para mais uma aula sobre formação territorial brasileira no curso da ESA. Eu te peço que dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilha para o máximo de gente, porque eu tô na corrida dos 1000 inscritos para fazer live, corrigindo exercícios, fazendo exercícios diretamente com vocês. Vocês podendo tirar dúvida comigo na hora. É isso daí, já falei demais, parceiro. Toca ali a vinheta. Voltei aqui, aproveita esse espaço para copiar tudo bonitinho no caderno, para poder papirar mais tarde. Aproveita, copia tudo bonitinho. Vamos começar a aula, que hoje eu não estou a fim de perder tempo. Vem aqui comigo. Formação territorial brasileira. O primeiro tópico que a gente vai compreender sobre território brasileiro, nós vamos compreender primeiramente as fronteiras brasileiras. Aqui nós temos as maiores fronteiras brasileiras: Bolívia, Peru e Guiana. E aqui o segmento das fronteiras, o perímetro de segmento das fronteiras de cada uma das fronteiras relacionadas ao país. Então, na Bolívia, nós temos 3.126 quilômetros de extensão de fronteiras, do Peru, 2.995 e Guiana, 1.606 quilômetros em extensão de fronteira. Já as menores fronteiras, nós temos Suriname, 593 quilômetros. Então, já caiu uma questão na ESA perguntando as maiores. Pode ser que caia uma questão perguntando as menores. A menor fronteira brasileira é com o Suriname. A segunda menor fronteira brasileira é com a Colômbia, 644. E depois, Guiana Francesa, com 655 quilômetros de extensão de fronteira. Se liga, isso daqui é informação. O Brasil, de todos os países da América do Sul, ele não faz fronteira nem com o Chile e nem com o Equador. Grave isso, leve isso para o coração. Não faz fronteira com nenhum desses países de toda a América do Sul. Tranquilo? De boa? Algumas características gerais sobre o território brasileiro. Primeiro, uma enorme extensão territorial, tanto latitudinal, não sabe o que é isso? Aperta o card aqui, parceria, que eu vou te mandar para a aula anterior, onde explico latitude e longitude, tanto de latitudinal, norte e sul, quanto longitudinal, leste e oeste. Ou seja, nós temos uma extrema extensão territorial, a quinta maior área do mundo em país, nós temos a quinta maior, éramos para ser a quarta maior, mas só que aí os Estados Unidos conta as terras descontínuas, como o caso do Alasca, como o caso do Havaí, e aí a gente acaba sendo o quinto maior. Ele é um país, o Brasil é um país equidistante, então a distância norte-sul, a distância latitudinal é próxima à distância chamada de distância longitudinal. Ah, professor, mas e os pontos extremos? Calma, vamos ver os pontos extremos, assim como também vamos ver a perspectiva, por exemplo, territórios marítimos, que a gente vai tentar entender o que é zona econômica especial, vamos entender o que é mar territorial, plataforma continental jurídica. Se liga, espera aí, calma aí, vamos ver isso na próxima aula, mas relaxa que aqui eu já estou te dando algumas informações. Como 93% do nosso território está no hemisfério sul, nós somos cortados pela linha do Equador. A gente tem uma parte também no hemisfério norte. Porém, quando a gente pensa em extensão longitudinal, todo o Brasil está a oeste, está no hemisfério oeste do mundo, da divisão mundial de longitude. Tranquilo? De boa? Suave? Vamos ao histórico territorial. Ou seja, o território que a gente compreende hoje, ele é um processo histórico. Ele aconteceu através de tratados, de algumas brigas. Então a gente vai tentar compreender isso agora. Primeiramente, grandes navegações, século XVI, nós temos a chegada dos portugueses. E aí, o que delimitava esse tratado
o que delimitava justamente o que era espaço dos portugueses, o que era espaço dos espanhóis, era justamente o chamado Tratado de Tordesilhas, onde colocava justamente uma divisão de 370 léguas. A partir de Cabo Verde, nós vamos ter uma extensão de uma linha que vai marcar justamente o Brasil, a parte teoricamente portuguesa e a parte espanhola. Porém, no governo de Marquês de Pombal, a gente tem uma nova mudança. Primeiramente, eu passo a dividir o Brasil em capitanias, dando maior autonomia para a colônia em se gerir e não dependendo tanto da metrópole, que era Portugal, para gerências de coisas menores da colônia. Então a gente passa a adotar o regime de capitanias. Rio de Janeiro, principalmente devido ao período aurífero, ou seja, de extração do ouro, passa a ser a sede nacional, ou a sede da colônia, melhor dizendo, porque a gente ainda não era de fato uma nação, mas a sede da colônia, justamente pela proximidade, uma proximidade de Minas Gerais, e sim pelo fato de ser uma cidade portuária com facilidade também nas questões dos fortes. Então tinha uma segurança, já que nós tínhamos a Baía de Guanabara, que era difícil, de fato, penetrar outras nações, de entrar navios de outras nações, então dava uma maior segurança à cidade do Rio de Janeiro, então a gente passa a ser sede. Claro que no Tratado de Madrid, utilizando justamente do Uti Possidetis, em que basicamente a gente já tinha adentrado em muito território nacional, principalmente através das bandeiras, e aí a gente vai até a Europa, até o Papa, e a gente fala, bem, irmão, peraí, a gente já tá lá na frente, a gente já tá dominando, é posse nossa, a gente já expandiu, a gente já se demandou para todo o interior. Então, pelo Uti Possidetis, justamente está na posse daqueles que usam a terra, o governo português conseguiu prolongar o território brasileiro, adentrar mais ainda o território, interiorizando, mas ainda não estava definido o território total, como a gente pensa. Claro, no século XIX, a gente tem o fim das autonomias, a retirada das autonomias através justamente das capitanias. A gente retira as capitanias porque entra aqui a família real, 1808, chegada a família real, então retira essas autonomias das capitanias e transforma as capitanias em províncias, com o poder moderador mandando e desmandando e retirando essa autonomia. Claro, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina e perda da Cisplatina, então existia um território mais para baixo que compreende o território do Uruguai e a gente perde a Cisplatina, e é sempre um ponto a se falar que a gente tem a maior, deixa eu botar isso daqui, é um tópico só, isso daqui a gente tem o maior período de delimitações de fronteiras aqui nesse período imperial, entende? Onde de fato a gente precisou ir nas fronteiras brasileiras e colocar como tratados, porque a maioria das fronteiras, vamos ver isso na próxima aula, a maioria das fronteiras brasileiras ainda são fronteiras naturais, então precisava de alguém chegar lá e falar, pô, esse rio aqui, então, desse rio para lá é tal país, desse rio para cá é Brasil. E aí assinava um tratado onde delimitava a partir dali, a partir daqui, esse pedaço de rio para lá é outro país e para cá é o Brasil. Eu precisava de acordos e tratados para delimitar essas fronteiras. E a maioria desses acordos e tratados foi no período imperial que foi delimitado. Claro, na República a gente tem o fim das províncias, então essa ideia da retirada de autonomia através das províncias, são dadas novas autonomias, justamente, agora não mais às províncias, mas aos estados. Cara, eu já avisei nos vídeos anteriores que eu preciso botar um ar, me lembrem disso, eu preciso botar um ar aqui. Meu irmão, que calor desgraçado, maluco. Século XX, nós vamos ter, de fato, grandes apontamentos, grandes pontos onde vocês têm que analisar tudo muito bem. Primeiramente, Tratado de Petrópolis em 1903, onde anexava
o Acre. E aí a galera se pergunta, por que a gente anexou o Acre? Porque justamente na época tinha um chamado ciclo da borracha e o látex estava em alta no mundo. Segundo a Revolução Industrial, início dos carros, início das bicicletas, e aí tudo usava pneu, e aí era necessário uma produção de borracha alta. E uma parte do mundo onde eu tinha grandes extensões de seringueiras era justamente nessa partezinha aí. E aí esse Tratado de Petrópolis não foi só a anexação do Acre, mas, por exemplo, foi a construção da ferrovia chamada Ferrovia da Morte, a Madeira-Maimoré, que justamente tinha como pretensão escoar produções da Bolívia, por exemplo, para o Brasil, e do Brasil para a Bolívia, assim, dando uma série de saídas, uma possibilidade de saída da Bolívia, de tentar fazer esse entrelace da Bolívia tirar os seus produtos e exportar pelo Atlântico, E aí, em 1930, nós vamos ter o início do IBGE e em 1940 o início dos censos demográficos, onde principalmente nessa época, o período varguista, assunto lá da frente, principalmente nessa época, eu precisava conhecer, nacionalizar, da ideia de nacionalismo mesmo ao território nacional. Então precisava se conhecer as disparidades nacional. E para isso foi necessário o início dos censos, o início do IBGE, para tentar não só cartografar, mas tentar entender pelas estatísticas e pela geografia como era o cenário nacional num processo de industrialização. 1970, eu vou ter o fim do estado da Guanabara, lembrando que o Rio de Janeiro ele se mantém como sede da colônia, depois se mantém como sede do Império, depois se mantém como sede da República, até 1960, quando a sede, de fato, ela é transferida para Brasília. E aí, o Rio de Janeiro não queria perder o seu status, resolveu se manter como um estado, o estado da Guanabara, que não deu muito certo, e na década de 70 tem o fim do estado da Guanabara. E, de fato, também, outro ponto, nós temos a bipartição do Mato Grosso, se dividindo em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Década de 80, Fernando de Noronha se anexa ao estado de Pernambuco, entende? E Roraima, Amapá e Rondônia se tornam estados. Aliás, deixa eu tirar esse bagulhinho aqui. Meu Deus, eu boto coisa demais no quadro. Outro ponto interessante é a fragmentação de Goiás, gerando justamente o estado de Tocantins. Então, basicamente, essa década de 80, a Constituição de 1988 dava uma série de novas condições e formavam novos estados no conjunto brasileiro. E o outro ponto é que Brasília se torna Distrito Federal. Tem um outro ponto aqui na década de 90, seria bom anotar aqui embaixo? Não, eu acho importante falar. É que a gente, com a nova Constituição, pode dar uma liberdade maiores para os distritos se tornarem municípios. Então a gente vai ter uma explosão de formação de municípios saindo da cadeia dos 1000 e se tornando hoje o que de fato temos no Brasil, que a gente vai ver na aula que vem, 5.570 municípios. Então, na década de 90, vai ter uma explosão de municípios no Brasil. Ou seja, basicamente, a Constituição de 88 dava uma maior liberdade para essas emancipações dos distritos e se tornarem municípios, e com isso a gente tem uma explosão em todo o território nacional. Espero que essa aula tenha ficado clara para vocês. Ah, professor, mas já terminamos a primeira aula. Se lembra que a primeira aula era a aula passada, mas essa não. Ainda teremos mais aulas na semana que vem. Eu tô dizendo, eu vou dar o curso completo para vocês. O curso completo. Tudo que de fato eu faço dentro da sala de aula, eu vou dar o curso completo. A gente ainda não terminou a primeira aula sobre o assunto. A gente ainda vai ter uma série de aulas falando sobre isso. Depois, a gente, se eu não me engano, relevo, depois clima, depois vegetação, solo, e eu não vou omitir informações. Eu vou dar o curso completo da ESA aqui no YouTube.
Então, se você não se inscreveu no canal, se você não ativou o sininho e já deu um like no vídeo, tu tá errado. Todo errado, parceiro. Não perca tempo. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, ativa o sininho e vamos que vamos. Dá essa moral. Lembrando que conjuntamente eu vou estar fazendo lives resolvendo exercícios. Mas para isso eu preciso de 1000 inscritos. O YouTube só libera com 1000 inscritos. Então eu preciso já tacando exercícios para que vocês papirem. Principalmente que a prova tá vindo dia 30. Então se a prova tá vindo dia 30 e a gente começar em julho agora, já alcançar os 1000 inscritos em julho e já começar a fazer os exercícios, olha a paz, olha a tranquilidade que eu vou dar para vocês e aí a gente já se prepara para a prova do dia 30 e se por acaso não der sorte ou por acaso não passar, vocês sabem que vão ter as aulas mais os exercícios que eu vou estar fazendo semanalmente com vocês aqui no canal do YouTube. Tranquilo, galera? Abraços, espero ver vocês novamente. Até mais.